Quando eu chego no estado de Mato Grosso do Sul, eu percebo que mesmo sendo uma espécie bastante comum nos centros de triagem, não havia nenhuma informação no Brasil a respeito desse animal na natureza. Por isso eu começo os estudos técnicos científicos a respeito do papagaio verdadeiro e a partir deles eu busco gerar informações que possam ser utilizadas para a conservação dessa espécie na natureza e também para combater o tráfico que é intenso em todas as regiões do nosso país. O papagaio verdadeiro é uma das 12 espécies de papagaios que ocorrem no Brasil e ele recebe diferentes nomes de acordo com cada uma das regiões. Em alguns lugares ele é chamado como papagaio comum, em outros apenas papagaio ou até mesmo louro. Entre as características morfológicas que diferenciam ele das outras espécies estão as penas da cabeça. Na cabeça dele você vai encontrar um azul turquesa e um amarelo. A quantidade dessas penas varia muito de indivíduo para indivíduo e a gente costuma dizer que não existem dois papagaios iguais. Além disso, o bico dele é totalmente preto. É um bicho de ampla distribuição que ocorre no Brasil, mas que também ocorre na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. O papagaio verdadeiro reproduz em ocos de árvores. Esses ocos se formam em árvores maduras. Por isso é importante manter as árvores, ao chegarem até um porte que elas tenham um diâmetro que possam atender a esse tipo de uso. Elas podem estar vivas como elas podem estar mortas. E estando morta, é fundamental que se mantenham as árvores mortas em pé, porque elas vão dar a base de reprodução para várias espécies, não só para o papagaio verdadeiro. Uma outra característica que chama bastante atenção, e por isso, inclusive, o nome dele como papagaio verdadeiro, é porque ele é considerado um dos melhores faladores entre as 12 espécies que ocorrem no nosso país. Aparentemente, ele aprende a imitar a fala humana com maior facilidade e isso faz, inclusive, que ele seja um alvo para esse tráfico. Eu costumo dizer que onde tem papagaio verdadeiro, tem tráfico. E isso são os números que mostram. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, pelo menos 11.500 filhotes foram retirados da natureza para abastecer esse comércio nos últimos 30 anos. O problema é que esse número é muito pequeno. Certamente, muito mais do que isso, de fato, foi capturado dos ninhos naturais. Associada à retirada dos filhotes, a gente também tem a perda do ninho. Na grande maioria das vezes, o traficante destrói o ninho para acessar o filhote, ou pelo menos torna ele em piores condições de reutilização. A gente tem duas perdas associadas, que é a perda do filhote, propriamente dito, que deixa de entrar na população, para manter aquela população estável, em boas condições, e a perda do ninho, porque os casais que ocupavam aquele ninho, e eles são fiéis aos ninhos, eles vão ter que procurar outros locais para reproduzir. Isso nem sempre está disponível. Nós detectamos que no Cerrado e Mata Atlântica de Mato Grosso do Sul existe uma carência de ninhos para que os papagaios possam reproduzir. A partir de então, passamos a confeccionar os ninhos artificiais feitos de madeira, instalar em locais seguros e depois monitorar a produção dos papagaios nesses ninhos. É fundamental que as ferramentas sejam utilizadas apenas quando nós sabemos, a partir da pesquisa, que há necessidade de implementá-las. Um complemento em relação à nossa linha de ferramentas de manejo estão na proteção das palmeiras. Nessa mesma região, nós detectamos uma perda muito grande de palmeiras, seja pelo próprio traficante que destrói essas árvores, que são muito utilizadas pelos papagaios para reproduzir, como também pelas ações do homem a partir do momento onde a agricultura mecanizada é cada vez mais intensa. Eu sou uma apaixonada por essa espécie e principalmente porque eu acho que a gente tem muito a fazer ainda para mantê-los voando na natureza, que é a minha maior meta. A ideia é que eles nunca entrem na lista de ameaçados de extinção.